Olá pessoal, tudo bem? Bom, bora lá para aula de revisão, conforme eu tinha prometido para vocês, tá? É apenas um slide, somente esse slide aqui. Censo demográfico. O que é o censo demográfico? O censo demográfico, ele analisa o perfil da população. Se a população está crescendo, se está diminuindo, se a economia está melhorando das pessoas, que é o PIB e a renda per capita, se está aumentando, se está diminuindo, se há muitos óbitos, que é falecimento, se há muitos nascimentos, se a educação da população está melhorando, se está diminuindo, se a tecnologia revertida para a saúde ela melhora com hospitais de qualidade, se está piorando, deixa eu ver o que mais aqui, alimentação, se as pessoas estão comendo bem, se não estão comendo bem. Tudo que se refere ao quadro populacional é conhecido como censo demográfico, ou seja, todo perfil populacional ele é denominado como censo demográfico. Quem é que faz toda essa contagem? Quem é que faz toda essa estruturação do perfil populacional? No Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE. Para que serve o censo demográfico? O governo, como que ele vai saber aonde que ele vai construir escolas? É aonde que tem mais nascimentos. Aonde que é necessário que haja mais indústrias? Aonde que há uma população jovem e adulta de maior quantidade. Aonde que é necessário colocar mais hospitais ou, por exemplo, casas de repouso, aonde que há um número maior de idosos. Ou seja, o censo demográfico ele é utilizado pelo governo para se aplicar às políticas públicas, sejam elas na área da educação, da saúde ou da economia. Existe uma diferença, agora outro tópico, tá? Passei para o primeiro tópico, agora eu vou para o segundo tópico. Existe uma diferença de uma região, um território, ele ser populoso ou ser povoado. Nem deu zoom aqui, né? Agora sim, ficou melhor. Existe uma diferença de um território ele ser populoso ou ser povoado. A exemplo, Brasil. O Brasil ele é um dos 5 maiores países populosos do mundo. Um dos 5 maiores. Porém, a população brasileira, conforme eu já passei para vocês, ela fica concentrada na costa litorânea, principalmente nas áreas do Sudeste e da região Sul. É onde concentram a maior parte da população brasileira. Outra parte no Nordeste e pouquíssimas pessoas na região Norte e principalmente na região Centro-Oeste, que é a menos povoada. Nós concluímos então que o Brasil ele possui uma má distribuição populacional, ou seja, boa parte da população brasileira fica concentrada em uma área e muitas outras áreas quase que não moram ninguém. E isso acaba ocorrendo por conta das zonas inóspitas, onde que o clima, ou o relevo, ou a vegetação, ela acaba dificultando a adaptação humana. No caso do Brasil, nós temos o Pantanal e a floresta amazônica, que são fatores naturais que dificultam a adaptação humana na região centro-oeste e na região norte. Nós dizemos então que o Brasil ele é um país populoso, porém pouco povoado, por conta que a maior parte da população está concentrada nas áreas litorâneas. Se a gente pegar a população do Brasil e distribuir, pegar tipo a população do estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, e distribuir um pouquinho para o estado de Goiás, um pouco para o estado do Mato Grosso do Sul, Amazonas, fazer uma distribuição da população brasileira. Nós teríamos uma população de 27 pessoas, mais ou menos, de 24 a 27 pessoas por quilômetro quadrado. É como se fosse, por exemplo,
deixa eu ver aqui, uma casa a cada quarteirão. No seu bairro tem uma casa a cada quarteirão? Creio que não, né? Deve ter umas 10 no mínimo. Se você mora em apartamento, existem mais ainda de 10 famílias por apartamento. Nós concluímos que há muitas pessoas concentradas então no Sudeste e poucas no Centro-Oeste e na região Norte. Então nós teríamos uma distribuição de 24 a 27 pessoas por quilômetro quadrado, se as pessoas se distribuíssem melhor no território nacional. Diferente do que ocorre, por exemplo, em Bangladesh. Em Bangladesh tem também uma das maiores populações do mundo, e Bangladesh é como se fosse o território, deixa eu ver aqui, acho que do estado de Minas Gerais. Então tem uma população maior do que a do Brasil, concentrada num território do tamanho do estado de Minas Gerais. Pensa na bagunça, minha gente. São muitas pessoas para um pequenino território. Prosseguindo aqui. Transição demográfica. O que é transição demográfica? Agora é o próximo tópico. Transição demográfica, lembra que eu expliquei para vocês o ato de transitar? É quando você, por exemplo, sai da sua sala, vai para a cozinha, da cozinha vai para o quarto, do quarto vai para o banheiro, do banheiro vai para o quintal. É a única coisa que dá para poder fazer durante esse período de quarentena, né? Transição demográfica, você já sabe que é transitar. Transição demográfica, você já sabe que demografia é o estudo da população. Então, transição demográfica é a mudança no perfil de quantidade populacional. Antes, entre o século XX, nós tínhamos muitas pessoas aqui no território nacional. Não só no Brasil, mas no mundo. Praticamente era assim. No século XX, a população mundial, as pessoas tinham muitos filhos por família. Muitos. Só que o que vai acontecer no século XXI? As famílias elas vão optar por ter menos filhos. Então nós teremos uma transição demográfica. A mudança de uma grande quantidade de pessoas para uma diminuição populacional. É para isso que são as estimativas para as próximas décadas. Década de 2030, 2040, 2050, aí vai. A população ela irá diminuir. Por que isso vai acontecer? É do próximo tópico. Dentro dessa transição demográfica, no século XX que eu expliquei para vocês que as famílias eram enormes, famílias com 7 filhos por família, 10 filhos por família, 12 filhos por família, tenho certeza que na sua família deve ter 2 ou 3 no máximo, ou você deve ser filho único. Antes não, eram 7, 8, 10 e aí por diante. Essa fase onde que as famílias elas optavam por ter muitos filhos, ela ficou conhecida como Baby Boom ou explosão demográfica. Eram quando as famílias elas tinham cerca de 5, 10, 12 filhos por família. A minha avó acho que teve uns 7, 8. Já o meu pai só teve 2. Ou seja, teve uma diminuição neste perfil de crescimento de natalidade. Quais são as consequências de famílias ou países que ainda vivem num baby boom ou numa explosão demográfica? Mas peraí, professor, você falou que isso aconteceu no século XX. Tem países que ainda vivem numa explosão demográfica, num baby boom? Sim, tem. Países do continente africano, a Índia, Bangladesh, que fica no continente asiático, ainda vivem um baby boom, uma explosão demográfica. Quais são as consequências? São várias, minha gente. Escolas lotadas. Imagine vocês, sétimo ano, tem 50 alunos na sala. Mentira, é que a bagunça que vocês fazem são por 50 alunos. Imagine, já é difícil para poder dar aula no presencial. Agora no Meet é lindo, vocês ficam tudo quietinhos. Mas em sala de aula é uma bagunça. Tem que falar, ô fulano, fica quietinho, por favor. Ô cicrano, deixa eu falar, por favor. Eu não falo direto. Silêncio, 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 silêncio. No Meet não precisa ficar fazendo isso. Vocês ficam tudo em silencinho, bonitinhos. Mas em sala tem que ficar falando toda hora. Vocês já são muitos, então já é difícil já de poder dar aula por conta dessa quantidade de pessoas. Imagine
Uma sala de aula com 40 alunos, com 50 alunos, ou seja, 60 alunos, que são territórios que vivem nessa explosão demográfica. Praticamente o professor tenta ao máximo dar aula, mas os que realmente colaboram ou aprendem são pouquíssimos. Ou hospital público. O hospital público do Brasil, ele já é deficiente, vamos dizer assim. Imagine no continente africano, que é um médico para cada 10 mil habitantes, por conta que eles vivem nessa explosão demográfica. É muito difícil. Outros fatores aí que são prejudicados por conta da explosão demográfica do baby boom: o trânsito, desemprego que é gerado porque não tem emprego para todos, cresce o número de criminalidade, de marginalidade, cresce o número de moradias precárias, subúrbios, favelas, áreas marginais, que é tudo a mesma coisa praticamente. Deixa eu ver o que mais aqui. Cresce o número de doenças. Saneamento básico, que é o tratamento de água e esgoto, não é o suficiente para todos. Inúmeros fatores, eles acabam resultando em uma dificuldade para a população por conta de países que ainda vivem nessa explosão demográfica. Próximo tópico. Fatos que justificam a transição demográfica. Fatos que justificam a grande natalidade, a explosão demográfica, para uma queda na natalidade. Quais são os fatos? Primeiro, o papel da mulher ele é o fundamental, é o mais importante. A mulher do século XX ela cuidava do lar, cuidava das crianças, 2, 5, 8, 10 filhos. A mulher ela estudava somente até o ensino fundamental, quando tinha ensino médio, era uma exceção, uma raridade às vezes. As famílias eram rurais, muitas famílias no século XX. Agora, no século XXI, o papel da mulher é outro. A mulher, ela se casa lá por volta dos 25 a 30 anos de idade. Antes, a mulher ela se casava com 15 anos de idade, com 18 anos de idade. E a mulher agora, ela é mais autônoma, ela estuda mais, ela vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, ela vai pensar na profissão dela para depois pensar em ter filhos e se casar. E quando se casa, tem um filho só ou 2 no máximo. Então o papel da mulher ele mudou muito e isso acaba justificando essa diminuição populacional. Enquanto que a mulher que estuda, que trabalha, ela não tem tempo suficiente para poder ter uma família grande. Se ela tiver uma família grande, provavelmente ela tem que deixar o emprego, só se ganhar muito bem, né? Por exemplo, só se for aí um jogador de futebol e aí por diante, que banque tudo, daí sim, né? Pode dar conta aí de uma família de 5, de 10. Mas imagine pagar o colégio Santa Virgínia para 5 filhos, para 7 filhos. Difícil, né? Nem todos conseguem. A saúde também, ela justifica essa transição demográfica. Por exemplo, aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu rascunhozinho, só para poder lembrar aqui o porquê que eu coloquei essa questão aqui da saúde. Que eu não tô lembrado por que eu coloquei, só um minutinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, saúde... Deu um branco aqui. De vez em quando dá um branco, né? Espero que não dê um branco pra ti na hora da prova aí. Saúde. Lembrei aqui. A transição demográfica também, ela ocorre por conta dos avanços medicinais, né? Então as pessoas elas vivem mais, vivem com qualidade. Antes morriam muitas pessoas faleciam. Agora eu lembrei, porque a gente está falando só de criança, né? Esse daqui está relacionado aos idosos. Então agora, antes morriam muitos idosos. E isso acabava também alterando essa transição demográfica. Hoje já não. Hoje os idosos eles vivem mais e vivem com qualidade.
E isso daí também é um fator que pode alterar aí essa transição demográfica, ok? Lembrando que a transição demográfica ela passou por vários períodos. Hora de aumento, hora de diminuição, hora de muitos óbitos, hora de muitos nascimentos, prosseguindo. Outro fator seriam os custos na criação de um filho. Os custos na criação de um filho. Por exemplo, uma família rural coloca todas as crianças para poder trabalhar. Quanto mais crianças, nós temos maior quantidade de alimentos. Já atualmente não. Atualmente as crianças não trabalham, só se dedicam ao estudo. Por isso que é muito mais difícil para poder dar alimentação para todos os filhos. Antes, uma família muito grande, ela era um sinal positivo, por conta que a economia ela iria crescer, porque todas as crianças trabalhavam. Meu pai começou a trabalhar com 10 anos de idade. Hoje já não, isso é um crime até. Contraceptivos são os métodos anticoncepcionais. Pílula, camisinha, DIU, injeção. Tudo isso faz com que haja uma diminuição do número de filhos. Aí, para poder entrar nesse critério aí de pílula, camisinha, anticoncepcional, a professora assim, de ciências, a Elisângela, ela explica bem melhor. Mas, utilizando camisinha, tem um número menor de filhos. Prosseguindo aqui, e o último, pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária, ela é uma representação gráfica do perfil populacional. Aqui no caso, nós temos a apresentação da população de dois territórios diferentes. Vamos chamar esse aqui da esquerda do território A e esse daqui da direita do território B. O território A e o território B, eles são representados pela pirâmide etária, no que se refere ao seu perfil populacional. No caso, nós temos essa parte em vermelho que é conhecida como base. A base, ela demonstra o número de crianças nos dois territórios. Se nós analisarmos, o número de crianças é maior no território A, da esquerda, já o da direita, o território B, o número de crianças é muito menor. Com certeza esse daqui, o território B, já está passando por essa transição demográfica, enquanto o território A ainda encontra-se, no baby boom ou na explosão demográfica. O corpo é representado pela parte azul, que é o número de jovens e adultos, dos 18 até os seus 50 anos de idade, mais ou menos. Representa aí o número de trabalhadores, o número de pessoas adultas. Já o topo é a parte amarela. Ela representa o número de idosos acima de 60 anos, em geral. Se nós analisarmos a pirâmide A, o número de idosos ele é bem menor. Já na pirâmide B, o número de idosos é muito maior. Para que serve a pirâmide etária? Com ela, nós conseguimos concluir como que se encontra a transição demográfica do território A e do território B. No caso do território A, eles ainda encontram-se numa explosão demográfica, num baby boom, ou seja, um grande número de pessoas, e isso acaba gerando inúmeras dificuldades que eu já citei para vocês. Já o território B encontra-se finalizando essa transição demográfica com uma diminuição no número de filhos, certo? Por conta de vários fatores que já foram citados. Os países que se encontram na transição demográfica já finalizada, a gente diz que eles são desenvolvidos, certo? Por conta que a mulher ela é mais ativa, a economia ela cresce, por conta que ajuda também o marido, porque antes era somente o marido que trabalhava praticamente. Então as duas economias unidas acabam desenvolvendo a economia do território como um todo, quando a gente coloca tudo no mesmo pacote. Ou seja, a mulher e o homem trabalhando, melhora a economia, torna o território desenvolvido. Já a pirâmide A, ela representa um país subdesenvolvido, onde que, com certeza, boa parte das mulheres se encontram ainda cuidando do lar, com cerca de 5 filhos por família, só o homem que provavelmente deve estar trabalhando,
ou é uma família agrária, a gente já sabe que a atividade rural ela dá muito menos dinheiro do que uma atividade industrial. Pensa, produzir um carro, produzir batata. É lógico que produzir batata dá muito menos dinheiro. E provavelmente a maioria dos países subdesenvolvidos, eles ainda se encontram nas atividades extrativistas, extrativismo animal, vegetal e mineral. E a gente encerra por aqui, tá? Território A, subdesenvolvido, o B, desenvolvido. Qualquer dúvida pode estar me procurando, tá? Beleza, gente? Essa questão aqui, só um detalhezinho sobre a questão da saúde, eu acho que eu vou tirar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Só que eu não vou gravar outro vídeo, já vai ficar por aí, tá? Mas depois, quando você for fazer os seus estudos nos fatos que justificam a transição demográfica, retira essa parte aqui da saúde, tá? No slide que eu vou enviar para vocês, a parte da saúde já não estará, mas aqui no vídeo ela ainda se encontra. Um abraço e até mais.